Bem, pessoal, eh, voltando à nossa segunda parte, né, da aula, a gente vai falar agora sobre as coletividades não estatais, né? E quem são as coletividades não estatais? Então, trazendo aqui do início para vocês, só um instantinho, são aquele grupo de pessoas que, pela sua forma de atuação dentro do Estado, passa a ser equiparada ao próprio Estado, tá? Então, são pessoas particulares, né, cidadãos de determinado Estado que atuam de determinada maneira que se equiparam ao próprio Estado, tá? Então, a gente tem vários grupos de coletividades não estatais, mas aqui eu vou tratar só dos dois principais, que são os beligerantes e os insurgentes. Quem são os beligerantes, tá? É um movimento armado e politicamente organizado, cuja finalidade é a mudança do sistema político do próprio Estado, que Estado é o Estado em que esse grupo de beligerantes, né, se encontrem, envolvendo parte considerável da população e através de guerra civil. Então vejam, gente, que o beligerante nada mais é do que aquele grupo de pessoas, né, que se reúnem de forma armada e politicamente organizada, cujo intuito é mudar o sistema político do próprio Estado, é tomar o poder e mudar o sistema político. Né? Isso envolve parte considerável da população, tá? E o anúncio de guerra civil. Então, dentro do próprio Estado, eu tenho um grupo de pessoas que querem mudar o sistema político daquele Estado, né? E dessa maneira, por atuarem dessa maneira, dessa forma, eles se equiparam ao Estado. Então, eles são os chamados beligerantes. As características principais dos grupos beligerantes é que eles dominam parte do território, né? Têm apoio de uma parte grande da população, criam, criam um exército próprio. Por quê? Porque eles estão armados, né? Eles têm essa munição, eles têm essa, essas armas para eles poderem dominar o território, né? Criar um exército próprio e agir, né? Como se governo fosse, né? Ditar regras, violar o ordenamento jurídico. Então, dessa maneira, os beligerantes agem, tá? E aí, quando é que eles passam a ser considerados beligerantes? Isso é bastante importante. É, como consequência, né, desse tipo de atuação, o próprio Estado em que esse grupo se encontre, ou os Estados estrangeiros, eles reconhecem a beligerância, reconhecem o estado de beligerância. Então, determinado Estado, né, quando apresenta esse grupo politicamente organizado, armado, com criação de exército próprio, com apoio de parte considerável da população e cujo intuito é mudar o sistema político do país, o próprio Estado ou os Estados estrangeiros reconhecem, tá, esse estado de beligerância. E a partir do momento que esse estado de beligerância é reconhecido ou pelo próprio Estado ou pelos Estados estrangeiros, né, é que esses grupos, né, beligerantes, essas coletividades não estatais, elas passam a ser sujeitos de direito internacional público. E aí, por que que é dado a elas, né, é, essa essa colocação de sujeito de direito internacional público? Por que que eles viram sujeitos de direito internacional público? Para que eles possam ter a capacidade de firmar tratados internacionais. Em que sentido? No sentido de pôr fim ao estado de beligerância, tá? Porque o que acontece com os grupos beligerantes? Ou eles são abafados, né, pelo próprio Estado, né, em guerra civil, ou é firmado tratado internacional para pôr fim a esse estado de beligerância, ou simplesmente eles, né, conseguem tomar o poder e mudam o sistema político do Estado. Então, isso é o que acontece com os grupos beligerantes. Como consequência também, eu tenho aqui a atribuição aos beligerantes do tratamento, né, como o tratamento de um Estado que se encontra em guerra, né, possibilitando a formação de convenções e tratados internacionais, justamente o que eu já vinha comentando com vocês. O maior exemplo que eu tenho para trazer é
o Tratado Internacional do Pacto Andino de 1979. Né? Se vocês forem pesquisar isso na internet, se vocês forem procurar saber a respeito desse Tratado Internacional do Pacto Andino, nada mais foi do que um tratado internacional, né, firmado por conta desses grupos beligerantes que surgiram e que pôs fim, tá, ao próprio grupo beligerante, né? Houve a Revolução Sandinista, né, na Nicarágua, e essa revolução, entre os anos de 79 e 80, visava a reforma do governo da época. E aí, por meio desse tratado internacional, se evitou, né, uma guerra maior, né, de consequências mais devastadoras, e por meio desse tratado internacional específico, se pôs fim ao estado de beligerância. Tá ok? Finalizando com vocês essa segunda parte, eu tenho aqui os insurgentes, né? Que também faz parte das coletividades não estatais, né? Que são grupos que formam, que formam os sujeitos de direito internacional público, tá? Então, os insurgentes também é um movimento armado e politicamente organizado, cuja finalidade é a mudança do sistema político do próprio Estado, entretanto, sem ganhar as proporções de uma guerra civil. Então, eu tenho também aqui muito parecido, tá, com os beligerantes, os insurgentes. A diferença dos beligerantes para os insurgentes é que a forma de atuação dos insurgentes é mais branda, tá? Então, eles não chegam a entrar numa guerra civil, embora, né, eles estejam armados e politicamente organizados, né, e tenham como finalidade mudar o sistema político do Estado em que eles se encontrem. Isso é feito de uma forma mais sistemática, mais branda e mais pacífica, tá? Por isso que eles são chamados de insurgentes e não de beligerantes. E as principais características dos insurgentes é a não dominação de parte do território. Né? Então, mesmo armados, eles não têm aquela dominação de parte do território onde eles se encontrem, como os beligerantes. Eles não têm a criação de um exército próprio, né? Nem eles nem agem como se Estado fosse, né? Não exercício da ação governamental como se Estado fosse. Então, eles atuam de uma forma mais política, é, mais diplomática, tá? Então, essas são as principais características. E como consequência, tenho aqui também o reconhecimento, ó, pelo próprio Estado, pelo Estado estrangeiro, do estado de insurgência. Então, quando é que eles passam a ser considerados sujeitos de direito internacional público? Quando o próprio Estado ou estados estrangeiros percebem, né, que há um grupo de particulares atuando dessa forma, né, e aí eles entendem que há ali um estado de insurgência. E esse reconhecimento do estado de insurgência é nesse momento que eles passam a ser sujeitos de direito internacional público. E em sendo sujeitos de direito internacional público, né, eles passam a ter a possibilidade de firmar tratado internacional para equalizar essa situação, para pôr fim ao estado de insurgência. Por quê? O estado de insurgência, ou ele acaba por meio de um tratado internacional, né, põe fim àquele estado de insurgência, ou ele evolui para um estado de beligerância, ou seja, para uma guerra civil, tá? Então, só tem essas duas possibilidades. Lembrando que, licença, gente, lembrando que aos capturados, aos insurgentes, né, é dado pelo Estado a atribuição de tratamento, do tratamento de prisioneiro de guerra. E outra coisa bastante importante é a impossibilidade de responsabilização internacional do Estado pelos atos dos insurgentes. Então, aquele Estado onde existe aquele grupo de insurgentes, ou seja, aquela coletividade não estatal de forma atuante, né, esse Estado ele não pode ser responsabilizado internacionalmente, tá? Embora o Estado, existe a possibilidade do Estado ser responsabilizado, né, internacionalmente pelos atos que os seus cidadãos cometem. Nesse caso aqui específico do surgimento de um estado de insurgência, tá? Ele não pode ser responsabilizado, ok?
Um exemplo aqui que eu botei bem interessante são as FARC, né, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A gente escuta falar muito sobre as FARC e a gente tem uma ideia de que as FARC colombianas, elas nasceram, né, como uma entidade ligada necessariamente ao narcotráfico, o que não é verdade, tá? Elas têm uma base marxista, já que o intuito, né, desse grupo de insurgente, chamado FARC, ele tem como intuito a mudança do governo, né, do governo capitalista para o governo socialista, né, a base, o marxismo já falava disso, né, dos problemas do capitalismo e tal, e das benesses de um sistema socialista, um sistema econômico socialista. E aí surge esse grupo de insurgentes, né, com essa ideia, né, com essa base de idealização, e eles tentam transformar a Colômbia. Entretanto, né, eles se armam para isso, né, e para conseguirem armas eles se aliam ao narcotráfico. Então, em se aliando ao narcotráfico, eles perdem o descrédito da população, eles passam a ser vistos como um grupo, né, indesejável. E aí eles passam a ter a perseguição ferrenha do Estado, né? Então, as FARC, elas têm hoje, né, uma ligação muito forte com o narcotráfico, são combatidas pelos estados, né? A Colômbia, o Estado colombiano tenta de toda forma combater essas facções, embora elas ainda existam, mas o que eu quero dizer para vocês, não é defendendo as facções, mas é que elas têm uma natureza de coletividade não estatal, né, de insurgente. É, elas surgem, né, com essa finalidade de mudança de sistema político e, no primeiro momento, não há armas, nem há guerra civil, mas elas evoluem para isso. E aí eu entendo que elas entram no estado de beligerância e depois elas sofrem forte pressão, né, pelo Estado e acabam ali minando, né? Não morrem totalmente, mas perdem boa parte da sua força, tá? Então, termino aqui com vocês os organismos internacionais que a gente falou na parte 1, tá? E agora as coletividades não estatais marcadas, né, pelos beligerantes e pelos insurgentes, tá? Gente, muito obrigada. Deixo aqui a bibliografia que vocês já conhecem, né? E qualquer dúvida podem entrar em contato comigo.